Agora, na TV Ondas Play, a pastora Líbia Ferreira, Por Elas. Um programa que traz para você, mulher, as dicas importantes para você ser independente, empoderada e receber o lugar que você merece. Lugar de mulher é onde ela quiser. Pastora Líbia está aqui na TV Ondas Play, Por Elas. Boa noite. Mais uma segunda-feira, nós aqui com o programa Por Elas na TV Ondas Play de Maricá. Recebendo hoje o evangelista Guilherme Silva, que nós vamos estar falando sobre mulheres da Bíblia. Ele também vai estar falando sobre a esposa dele, que é uma bênção. E aqui nós teremos também a apresentação deles por elas. Olha, isso é invenção minha agora. Deles por elas. Mas eu não posso, antes mesmo de dar aqui a palavra para o nosso evangelista, eu quero externar a minha tristeza por mais uma mulher assassinada no nosso município, a Daniela Rosa do Amparo, de 28 anos, que, segundo relatos, foi assassinada pelo seu companheiro e o corpo foi abandonado no hospital. É com muita tristeza que a gente vê mais uma mulher assassinada, e é por isso que nós estamos aqui, para unir forças, para que não venha mais mulheres a estarem morrendo. Infelizmente, mais uma mulher perde a sua vida porque o seu companheiro não aceitou a separação e vê-la como outra pessoa, quando na verdade nós temos o direito de estar aonde quisermos, nós temos o direito de fazer aquilo que nós achamos melhor para a nossa vida. Nós mulheres temos esse direito, ainda que nós estejamos numa sociedade, numa cultura patriarcal, e nós achamos muita dificuldade hoje em espaço para nós mulheres, nós precisamos de continuar a luta. E aí eu vou convidar os homens, pastores, evangelistas, presbíteros, de uma forma geral, para que estejam orando e também auxiliando esses homens que estão passando por problema, para que eles precisam ter alguma referência de como um homem se comporta com a sua esposa, com mulheres. Eu estive ontem trabalhando no evento e ouvi alguns comentários de alguns homens. Eu vi ali um comentário evangelista muito machista, como era um show mundano, as mulheres estavam, nossa, com umas roupas muito indecentes, mas isso não dá o direito ao homem de tentar nada contra ela. É o corpo dela, é o jeito que ela acha que tá bom, e é um problema dela, não é dos homens. E aí alguns homens até comentaram, olha como é que tá vestida. É por isso, eu já falei, não é por isso. A roupa da mulher não pode interferir na atitude do homem. O homem tem que ser um cavalheiro, correto? Correto. E aí, evangelista, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho como evangelista, falasse da tua esposa, do comportamento de um homem também com as mulheres. Sim, sim. Boa noite, a paz a todos. Estou aqui, primeiramente, grato à pastora Líbia. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui mais uma vez fazendo parte desse projeto. Projeto, creio que o Senhor colocou no seu coração, pastora Líbia. E como foi falado agora, é complicado uma situação em que nós estamos vivendo nos dias atuais, em que nós temos que unir força para orar. Eu creio que a oração, ela pode muito seus efeitos, Sim. Quero também mandar aqui, desde já, mandar um abraço lá para o meu pastor, o pastor Marco Aurélio, lá em Itapuaçu, da Igreja Pentecostal de Graça, onde eu participo. Tem um projeto, Conferência Brasil Profético, que vai se chamar Voz Profética, aqui em Maricá. E aonde vai ser esse programa de evangelismo, porque eu creio que o amor de muitos estão se esfriando, pastora Líbia. Fato. Isso é um fato. Nós temos visto exatamente isso acontecendo, evangelista Guilherme.
Não fora da igreja, mas dentro. Porque fora a gente já espera isso. Agora, dentro da igreja é o que é preocupante. Um pensador, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, Martin Luther King, acho que eu falei certo, diz que o problema não é o alarido, o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Infelizmente, os bons têm silenciado. E, na verdade, nós precisamos de fazer barulho. Porque quem luta pela justiça, pela igualdade, de fato, sem segundas intenções, nós temos nos calado e temos permitido que isso ocorra. Porque quando a gente se cala, a gente acaba sendo conivente. Não é isso? Sim. A gente acaba sendo conivente porque é aquilo, né? Jesus, quando veio, ele veio dar vida e vida com abundância. Sim. Né? Sim. E a gente que somos do meio cristão, eu não costumo dizer do meio evangélico, mas do meio cristão, aquele que conhece a Cristo, aquele que segue a Cristo, aquele que tem a participação do corpo e do sangue, né, aonde Jesus ele ensinou os discípulos a comer do corpo e do sangue naquele momento, para que todos ali pudessem entender de fato aquele momento tão crucial que seria a morte dele. E ele sempre ensinou, e está nos ensinando até hoje, né? Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai conseguir entender num todo, que seja para mulher, para homem, para preto, para branco, né? Por isso que ele levanta, pastora Líbia, o apóstolo Paulo, pregando para nós, o gentil. E ele não faz separação nem acepção de pessoas. Ele começa a mostrar para a humanidade que para ele não existe separação de cor, separação de raça, entendeu? Então ele uniu num todo. Aonde tentaram separar as pessoas, eu creio que Cristo veio com a igreja e uniu, né? Sim. Mas o que está acontecendo hoje, realmente eu também tenho reparado, né? É por isso que eu creio que Deus me levantou para poder estar fazendo esse evangelismo aqui dentro de Maricá, que é para poder a gente unir força, ser uma voz profética, né? Eu costumo dizer que o ambiente onde a gente está precisa ser ativado pela palavra. Esse nome é muito importante, voz profética. Nós conversamos naquele dia, né? E eu falei, vai ver um nome. E muito interessante, nós precisamos de ser profeta na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Precisamos ser proféticos, porque a palavra tem poder. E hoje nós profetizamos que esses homens saberão como tratar as suas esposas, como respeitar, como voz profética. Eu convido a vocês que estão aí nos assistindo também a fazer o mesmo. Orar, profetizar, estar junto conosco nesse projeto aí, Voz Profética, para fazer um clamor pela nossa cidade. É um projeto que Deus deu para o nosso evangelista Guilherme Silva. Nós estivemos conversando dia desses. E se Deus quiser, nós vamos estar unindo forças para que esse evento ocorra e ocorra com excelência. Guilherme, você sabe uma coisa que eu tenho visto e que muito tem me entristecido? As pessoas estão muito apegadas a rótulo, esquecendo do reino. Por quê? O rótulo, ele divide, ele separa. O reino une. Porque quando você vai para um evento do reino, você está esquecendo o rótulo. E ali não tem quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o tesoureiro, quem é o apóstolo, o bispo. Não. Verdade. Ali nós estamos pelo reino. E nós vamos também estar fazendo um clamor na nossa cidade pelas mulheres. Sim. Porque nós precisamos. Porque, infelizmente, nós ainda estamos sofrendo essa questão de preconceito aí de alguns homens. E isso não está bom. Sabe por quê? Principalmente dentro da igreja. Nós vamos estar daqui a pouco falando a esse respeito. Mas eu te interrompi, e aqui é um bate-papo mesmo. Amém. E aí você conclua aquilo que você estava falando. Sim, sim. Sobre o seu projeto, enfim. Sim, o projeto ele veio trazer num todo um encaixe, né? É aquilo que eu estava falando,
não podemos olhar com um olhar mau, pastora Líbia. Nós temos que olhar num todo. Eu creio que quando nós se reunimos, é para a glória de Deus e também para a glória do homem. É por isso que a Bíblia, ela vai enfatizar e ela vai explicar a gente o seguinte, que quando Deus criou o homem, Ele criou para a glória dele. E a mulher foi criada para a glória do homem, como coroa do homem. Amém. Em Provérbios diz isso. Sim. Mas só que o que nós homens, às vezes, por momentos que, ou até mesmo, pastora Líbia, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, entendeu? O amor se esfriando. Então, tipo assim, o que acontece hoje muito no nosso meio é que a gente precisa estudar de fato e realmente para saber aquilo que de verdade é. É por isso que quando eu procurei a senhora, né, procurei a pastora, eu fui em busca de algo. Creio que quando o céu apresenta, né, eu creio que é Deus. Amém. E ali eu conversei um pouco a respeito do projeto. E ali foi abraçado esse projeto, né? E ali eu creio que nós vamos trazer um impacto para Maricá. Porque nós vamos arrancar todos os rótulos. Deus é fiel, Deus é amor, né? Universal, mundial. Nós vamos colocar Cristo acima de tudo. Eu tenho um projeto chamado Todos pelo Reino Sem Rótulo. Uma pessoa me procurou e falou assim, eu participo desse projeto se você tirar o sem rótulo. Todos pelo Reino. Eu falei, bem, o Senhor me deu todos pelo Reino sem rótulo. Ainda que eu tenha que parar o projeto, vai continuar o sem rótulo. Sim. Sim, prefiro parar. Sim. Porque é muito estranho isso. Ah, porque a minha igreja é maior, então você vai acabar tendo que fazer aquilo que eu quero. Eu não vou, não. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Sim. Não aquilo que o homem quer. Eu não sou direcionada pelo homem, eu sou direcionada por Deus. O projeto é Todos pelo Reino Sem Rótulo. Eu tenho até camiseta, enfim. Tenho lá o projeto escrito e que você está me dando, assim, entusiasmo de voltar com o meu projeto. Porque, irmão, minha cabeça é, assim, algo tremendo. Aparece cada coisa que só a graça de Deus. Mas esse Todos pelo Reino Sem Rótulo é onde a gente vai fazer eventos que todos estaremos participando sem rótulo. Isso é muito interessante pro reino. Muito interessante pro reino. Mateus capítulo 6, 33 diz assim: buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui em nenhum momento Jesus está pedindo para a gente rotular algo. Isso é uma invenção nossa. Sim. Né? Isso é uma criação nossa que a gente... Para a gente ter um CNPJ, para a gente ter algo, para a gente ter uma estrutura, né, aqui na Terra, né, para a gente ter um endereço, a gente acaba dando nome, né, a templos, a lugares, para que pessoas venham ter mais acesso, né, e ter credibilidade àquilo ali. Então eu creio que o nome do Senhor há de ser glorificado pela palavra que o Senhor tem nos dado, pastora Líbia. E é como Jesus disse, né? Se a gente quer algo, a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus. Sim. A pastora Daniele, que me acompanha, está trazendo uma água ali para mim. Tudo ao vivo. Tudo assim, ao vivo e a cores, mas assim que é bom, irmão. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Sim, irmão, pode continuar, por favor. E como eu estou falando, a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Não é fácil? Não, não é fácil. Porque quando falamos de reino, a gente não está falando do reino terreno. A gente está falando do reino espiritual, Sim. do reino de Deus. Porque o que faz a gente perder, pastora Líbia, a fé, o que faz a gente perder a esperança, muitas das vezes, é que a gente cria na nossa consciência algo, na nossa mente, a volta de Cristo assim como nós queremos que ela seja. Mas só que
Eu costumo dar um exemplo, às vezes, quando eu vou pregar, sobre uma criança. Qual o exemplo que eu dou? Às vezes, tá para nascer, mas não é aquele momento que é para nascer. E às vezes a mãe, ela se desespera, se prepara toda para poder ir para o hospital, chegar ali para ter o bebê e o médico diz, não está pronto ainda, não está na hora. Então a gente acaba criando uma expectativa em cima de algo que o Senhor está dizendo assim, só se prepara como noiva, que o noivo vai vir buscar. Sim. Entendeu? Então eu creio que hoje... Ele não marcou data, não disse mês, ano, nem hora. Só disse para que a gente esteja preparado e vigilante. Preparado e vigilante. Muito bem. Então, e aí a gente precisa realmente estar preparados para esse evento tão importante para nós, quanto igreja, que esperamos há tanto tempo. Tem gente esperando mais aí do que a gente, né? É verdade. Mas nós estamos aguardando, e aí eu vou pedir para o William colocar um louvor para que nós estejamos aí glorificando ao nosso Deus. E logo após nós vamos estar falando sobre as mulheres e a importância das mulheres na igreja. Programa Por Elas. Eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti.
Aí talvez alguém vai perguntar pra você: por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele. Programa Por Elas. Estamos aqui por causa dele, por elas. Forte, né? Por causa de Jesus e por elas, por essas mulheres que estão precisando de ajuda. Quero aqui deixar uma nota de aplauso para o nosso prefeito Fabiano Horta, que no dia 25 de maio teve um evento maravilhoso evangélico. Quero parabenizar a nossa coordenadora Daniele Machado, também o Daniel, a Juliana, o pastor Júnior, todos que ali participaram. Foi uma bênção, foi um sucesso dentro de toda a festividade, né? O 25 de maio sempre inicia, onde nós evangélicos oramos pela nossa cidade. Dia 26, 209 anos da nossa cidade. Parabéns ao Fabiano Horta, parabéns a Daniele Machado. Também quero aqui deixar Rosana Horta, que esteve presente em todos os eventos com aquela alegria contagiante. Que Deus te abençoe, Rosana. Você é uma bênção em nossas vidas, mulher guerreira. Daniele Machado também, que enfrenta por vezes algumas dificuldades, alguns desafios. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos da nossa cidade, todos os governantes. Nós precisamos de orar pelos nossos governantes. Quero deixar também aqui um abraço para o vereador André Casquinha, para o Cláudio Monteiro, também lá da Postura. Povo bom, ontem nós estávamos juntos ali no Furdunço, ali na Barra. Muito abençoado esse povo, graças a Deus que tem um grupo, que é um grupo abençoado, que está sempre conosco nos nossos eventos, aí nos nossos desafios. Que Deus abençoe a vida de vocês. Daniele, nós amamos você. Amamos de verdade. Um beijo, Daniele Machado. Deus te abençoe, coordenadora. Deus é fiel em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. E nós vamos agora estar pontuando algumas mulheres da Bíblia. Por que eu estou fazendo isso? Porque acontecem alguns eventos que mulheres são deixadas de lado. Aí a pastora Líbia é polêmica. Sou mesmo. No mundo de mentira eu sou de verdade. E vai eu com as minhas frases. Ô, glória. No mundo de mentira eu sou de verdade. E aí eu sou polêmica porque quem é de verdade confronta quem é de mentira. E aí a gente nunca agrada. Porque nesse mundo, ser de verdade é espetáculo, é escândalo, é ruim. Mas eu sou de verdade. E aí nós tivemos alguns eventos onde mulheres, nós temos pastores, gente, eu não estou falando aqui que eu queria estar lá no palco orando, não é isso não. Tem mulheres que estavam lá que poderiam representar as mulheres numa boa. Claro que as Déboras estiveram presentes e eu parabenizo pelo lindo trabalho das Déboras. É um trabalho muito bom, mães de joelho, filho de pé. Dentro em breve estarei participando com elas. Vou também convidá-las para estar comigo aqui no programa e teve a participação delas. Mas nós precisávamos de uma representante pastora ali no evento. Nós não tivemos, sabe? Não teve, a mulher não teve voz. Teve o café da manhã, sim, foi maravilhoso, a presença de Deus, mas a mulher não teve voz de manhã, a mulher não teve voz à noite. De novo eu falo, eu não quero me promover. Eu não estou falando que chamasse a pastora Líbia, não, eu nem gosto disso. Mas poderia ter convidado pastoras para estar junto. A igreja não é feita só de homens. E isso nós temos desde os primórdios. Temos mulheres que foram importantes. E o evangelista vai estar pontuando algumas. Eu vou até falar sobre Débora, que foi no Antigo Testamento, que era um tempo muito difícil. Ruth, Esther, a Raabe, improvável, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Essas são algumas. E eu quero já deixar adiantado aqui uma situação. Jesus apareceu primeiro
Não foi para Pedro. Ah, mas teve um contexto cultural. Sim, teve um contexto cultural. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Por que Ele não mudou aquilo ali? Ele apareceu primeiro para Madalena, Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Ah, pastora, você é desobediente. Não. Não sou, não. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando daquilo que a Bíblia relata. Então, nós temos o direito de ter o nosso espaço. Não importa qual seja a religião, nós precisamos de ter o nosso espaço. E eu vou lutar por isso, para que isso ocorra na nossa cidade. Tinha várias pastoras lá no evento. Por que não convidar uma pastora para subir lá para orar também? Por que não uma representante feminina? Faltou isso. Isso é muito desagradável e eu vou estar falando sempre isso aqui. Eu vou estar convidando algumas pastoras que têm um trabalho assim sensacional na nossa cidade para que esteja aqui também tendo voz e falar sobre isso. E aí eu vou deixar o evangelista aí, ele vai me ajudar a falar dessas mulheres da Bíblia, que ele também está aqui para nos ajudar no programa por elas, exatamente para mostrar que tem homens que têm a mentalidade aberta para que as mulheres tenham espaço nas igrejas, não é isso, evangelista? Sim, claro, com certeza. Como foi falado agora, né, pastora Líbia? A mulher, ela tem perdido um pouco da sua força pelo fato da doutrina, né, imposta, o termo que eu posso usar é pelos homens, né, mas só que isso para mim não é doutrina, isso é costume. Quando você vai olhar num todo, num contexto geral, você vai falar da doutrina em que Jesus, ele fez algo totalmente adverso do que os fariseus, do que os hipócritas observavam e colocavam nas pessoas. Não é à toa que quando pegaram aquela mulher em adultério, pegaram ela. Mas cadê o cara que estava com ela? Jesus, quando analisou o fato, ele era especialista. Jesus era um especialista, né? Jesus era um psicólogo nato. Ele mostra pra gente naquele texto ali que não adiantaria ele julgar ela por ela só. Tinha que ter alguém ali. Então, quando aquela mulher foi... Para que ela adulterasse, tinha que ter alguém. Tinha que ter alguém. Então pegaram ela. Quando pegaram ela e jogaram para Jesus dar o aval, porque na verdade, quando pegaram aquela mulher, não queriam pegar apenas ela, mas queriam pegar Jesus, né? Nas contradições da palavra daquilo que o nosso mestre poderia dizer. Então o que acontece? Jogaram para Jesus aquela bomba e ele disse a primeira palavra: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que as mulheres ela têm um papel fundamental na vida do homem. As mulheres ela têm um papel fundamental. O homem que estuda a mulher, que entende a mulher que você tem do seu lado, como eu tenho a minha esposa Flávia, quero mandar um beijo para ela. Um beijo, meu amor. Uma mulher sábia, que edifica a casa. E quando eu leio a Bíblia e eu entendo que a minha esposa, ela é a minha coroa, eu tenho que me sentir o quê? Um rei. Sim. Então, quando eu ando com a minha esposa do meu lado de mão dada, como que eu me sinto? Eu me sinto um rei. Porque eu entendo em Provérbios que a coroa do homem é a mulher. Então, a mulher, ela é a terra, ela é a que produz. Você não vê na Bíblia, em nenhum momento, Deus dizendo que o homem iria produzir alguma coisa. Não. Então, a semente, quando sai do homem e germina na mulher, ela foi feita para ter voz, a mulher foi feita para estar do lado do esposo, a mulher foi feita para estar ali num todo, né, num conjunto, entre vários fatores, aonde o homem tem que compreendê-la. Eu gosto muito de assistir, né, posso estar fazendo até propaganda, mas eu gosto muito de assistir o Cláudio Duarte. Sim. Ele fala muito das mulheres, muito, e aquele cara, Deus deu uma sabedoria imensa para ele bater em pontos que está se deixando para trás. Mas creio que Deus levantou, pastora Líbia, você
como voz profética em Maricá, Amém. pelas mulheres. E Maria Madalena, ela foi uma mulher incrível, né? De repente eu posso falar algo aqui que eu até me emociono, porque uma das maiores patrocinadoras do Ministério de Jesus foi Maria Madalena. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Tomé. Então, uma das maiores patrocinadoras do Ministério de Jesus. Quando Jesus precisou dos discípulos, não tinha ninguém. Mas a Maria Madalena estava ali. A sua mãe, Maria, também estava ali. No momento da morte, da cruz. E outras mulheres. E outras mulheres também estavam ali. Tinha algum homem? Não, Naquele não momento, não tinha, não. não tinha a quem você poderia chamar e falar assim, vem. Até porque Jesus chegou para Pedro e falou que, Pedro, vai chegar um certo momento que você vai me negar 3 vezes. Sim. E uma coisa que eu gostaria de frisar é que Maria Madalena tinha 7 demônios. 7 demônios. Até encontrar Jesus. Eu vou ler isso aqui agora. Mas quando ela encontra com Jesus, muda a sorte, os demônios saem. E ela permaneceu com ele até ele ressuscitar, né? Até ele ressuscitar. Pois é. E ele aparece para ela na sua ressurreição, né? E ela não consegue enxergar Jesus. De fato, o importante é a gente analisar o texto, que ela não consegue ver Jesus, ela vê um jardineiro. Na verdade, quando nós estamos frustradas, entristecidas, a gente acaba não vendo aquilo que realmente é na realidade. Ela estava triste, Jesus tinha morrido. Você imagina, você coloca toda a sua fé numa pessoa, é o Filho de Deus, aí quando fala do Filho de Deus, ele tem todo o poder para mudar toda a história, aí de repente você vê aquele homem sendo crucificado, passando uma vergonha pública. Ele passou uma vergonha pública. Ele teve a sua nudez exposta. Sim. Ele apanhou, foi cuspido no rosto, uma morte vergonhosa de cruz. Você imagina como que Madalena, não só Madalena, eu acredito que todos estavam decepcionados, acreditei no cara, passei por situações pelo cara. E aí, o que acontece com o Filho de Deus? Se aconteceu com ele, o que não vai acontecer comigo? Sim, ali, gente, eu estou conjecturando. Não está na Bíblia, isso é mente de pregador, que a gente viaja mesmo. E aí a gente vê que, imagina a tristeza. Muito. A tristeza deles. A frustração, a tristeza, ela acaba fazendo a gente ter pensamentos adversos e ao contrário daquilo que de fato é para a gente estar enxergando. Eu preguei nessa palavra uma vez. Falei que a frustração, a tristeza nos deixa cegos. A gente não consegue ver no espiritual, a gente enxerga. Foi o que aconteceu com Madalena. Ela não viu Jesus. Por quê? Ela estava, vou usar uma palavra que você vai rir, que é coisa antiga, deveras triste. Deveras triste. Oh, meu Deus. Ela estava Antes de você trazer essa palavra, eu vou pedir aí um louvor, livramento. E logo após você vai estar trazendo essa palavra aí para nós, nessa noite. Amém. Amém? Amém. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na nossa cidade e eu não vou me calar. Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu.
ligação que eu decidi não responder. É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Programa Por Elas, TV Ondas Play de Maricá, com o nosso evangelista Guilherme Silva, que vai estar trazendo uma palavra abençoada nessa noite.
Concluindo o pensamento da pastora Líbia Ferreira, né, sobre o ministério, né, de Jesus, né, a voz em que todas as mulheres ela tem que ter, né, porque Deus não fez o homem para andar sozinho, né? A própria Bíblia ela fala isso, né? Deus fez o homem para a mulher para o homem. Estávamos falando, pastora Líbia, de Maria Madalena, e tem um texto que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar lendo para mim e pregando, que é lá em Lucas 8, do capítulo 1 ao capítulo 4. Diz assim, ó: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, como foi falado, né, por você, pastora Líbia. Sim. Joana, mulher de Cusá, administradora da casa de Herodes. Susana, muitas outras mulheres. Essas mulheres a juntavam e a sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Amém. Entendeu? Então, tipo assim, o reinado, reunindo-se uma grande multidão e vindo Jesus, gente de várias cidades, ele contava uma parábola. Esse texto, ele chama minha atenção, pastora Líbia, porque a mulher, ela tem uma sensibilidade. Eu costumo dizer sempre da minha esposa, né? Às vezes, quando a gente está para fazer algo, eu consulto ela, porque a mulher, ela tem uma visão periférica muito, muito maior do que a do homem. Ela consegue enxergar, acho que um pouco a mais do que do homem. Isso eu costumo falar sempre. E naquele momento em que aconteceu algo entre eu e minha esposa, eu falei: Moei, vamos fazer isso aqui? Ela falou: filho, eu tô vendo que vai dar errado, não vamos fazer. E eu acabo obedecendo a ela, porque nós somos uma só carne, né? Porque a Bíblia diz assim, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu obedeço a minha esposa, eu estou me amando. É dessa forma que eu penso. Quando eu obedeço a minha esposa, eu acabo me amando, porque ela está se preocupando comigo e ela está se preocupando com ela. Então, esse texto vai dizer que as mulheres, né, vendiam tudo para poder sustentar a palavra de Cristo. Sustentar essa voz profética que era Jesus Cristo. Elas vendiam seus bens, elas entregavam tudo, né? Tem uma mulher na Bíblia também que ela pegou o único azeite que tinha e ela quebrou sobre Jesus, a ponto de um dos discípulos chegar para ele e falar assim: não, isso aí a gente pode vender e dar muito dinheiro. Ele falou: não, que se cumpra a palavra de Deus, a palavra do meu Pai, porque foi para isso que eu vim fazer aqui na terra, pregar o reino de Deus. Então a mulher, ela tem um papel, para mim, assim, que eu sou apaixonado pela minha esposa, amo ela, né? Para mim é muito importante e gratificante, porque a mulher, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Independentemente se é gastado dinheiro, os bens ou não, eu tenho que dar a minha vida por ela. O apóstolo Paulo falou assim: vossos maridos, deem a vossa vida pelas suas esposas, assim como Cristo deu a vida dele por elas. Vossas mulheres, amai os vossos maridos assim como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, obedecei aos vossos maridos. É complicado, né? Mas a gente precisa de obedecer. O William vai ali falar que tem comentários. Pode trazer os comentários para nós, William? Posso sim. Na medida que for chegando mais, eu vou falando aqui, mas tem uma da Ju Nunes aqui. E ela falou o seguinte: enquanto for contra o que os homens pensam,
nós mulheres vamos ser chamadas de frescas, vitimistas, de TPM e entre outras falas. Sempre para diminuir as mulheres. Mas nós vamos, Ju Nunes, Juliana querida, tenho como minha filha, nós vamos quebrar isso aí, sabe por quê? Uma voz só não faz eco, mas vai ter mais vozes para juntar a nós e nós vamos fazer barulho nessa cidade. Porque, querida, você me conhece, furdunça é comigo mesmo. Gente, quando eu digo furdunça, não é bagunça. É fazer um movimento, fazer barulho para chamar atenção para nós, para dizer, olha, estamos aqui, temos voz na cidade, temos mulheres à frente de secretarias que estão fazendo um excelente trabalho. E nós, quando nos propomos a fazer algo, nós fazemos com excelência, sim. Um beijo, Ju. Amém. Amém, Ju. Deus abençoe sua vida. É que a pastora Levi estava falando, né? Esse barulho é um barulho não é um barulho assim para trazer movimentos estranhos, mas é para trazer de volta aquilo que a gente acaba se perdendo, né? Do meio das mulheres. E lá em casa, eu costumo dizer pela minha casa, né? Minha esposa, ela fica à vontade em tudo porque ela tem voz em tudo. Quando eu entendo a mulher que eu tenho do meu lado, Líbia, quando eu entendo que a esposa que Deus me deu, quando eu entendo que o meu maior bem, abaixo da minha mãe, depois que eu casei com ela, é ela, eu tenho que cumprir. Eu falo para ela isso todos os dias, filha, eu tenho que cumprir um versículo, dói muito, mas eu tenho que cumprir. Que versículo é esse? O apóstolo Paulo disse que eu tenho que dar a minha vida por você. Assim como Cristo deu a vida dele pela igreja. É por isso que ele está aqui, irmãs. Como pastora, você traz um evangelista num programa que é para mulheres. Exatamente para mostrar que tem homens na igreja que têm a visão correta do que é o evangelho de um homem para a mulher. É por isso que o nosso evangelista Guilherme Silva está aqui nessa noite falando para você, mulher. Ele está aí falando, olha, o carinho, o amor que ele fala da esposa é algo assim que me impactou. Porque é muito difícil nós encontrarmos alguém que tenha essa visão, sabe? Vós, maridos, deem as suas próprias vidas pelas suas mulheres, como Deus deu para a igreja. A gente ouve assim, eu da minha vida, não dou minha vida por ninguém não. Essa pessoa está longe de conhecer o verdadeiro evangelho, não é não? Está longe de amar a esposa. Infelizmente eu tenho esta consciência. Mas eu creio que Deus vai estar agindo na mente, nos corações desses homens, para que venham cumprir a palavra. Sim, claro. Sabe, porque eu sei que para sua esposa não é difícil ela te obedecer. Porque quando tem um marido amoroso, presente, que verdadeiramente ame a sua esposa, para a mulher não é difícil obedecer. Agora, quando tem um marido machista, sabe, que ainda que não fale, mas atitude fala tudo. As pessoas não precisam ter palavras, as atitudes falam, porque tem uma série de contexto que a gente percebe o quanto a pessoa é machista. Isso é muito desagradável. E aí a gente precisa de quebrar esse paradigma. Sim. Nós precisamos de mudar tudo isso. Nós precisamos sim. Pastora, você é feminista. Eu não sou feminista. Quero deixar muito claro isso. E aí as feministas ficam chateadas comigo quando eu declaro que eu não sou feminista. Eu estou numa luta de reconhecimento de mulheres nas igrejas. Sim, é. Isso não significa que eu sou feminista. Eu quero a participação das mulheres. Porque eu já disse e repito, tem mulheres importantes na nossa cidade, a nível de oração, e também de trabalho social, de trabalho espiritual, e que merece o respeito dos homens. É só isso que eu quero. Sabe, quando tiver um evento, as mulheres participarem, terem voz, sabe, estar junto, dar honra a quem tem honra. Eu aqui parabenizei a nossa coordenadora de assuntos religiosos e tiro o chapéu para ela.
sabe? É uma mulher numa luta por nossos direitos também. Então, nós temos que prestar atenção nisso e começar a falar mesmo. Porque se a gente se calar, quem vai falar? Quem vai lutar por nós? Se a gente não se unir, se a gente esquecer credo, cor, raça, sabe? Time de futebol, essas questões aí tão efêmeras, nós precisamos nos unir, nós precisamos de lutar, não uma contra a outra, mas nos unir numa luta a favor de nós mesmos. Mais uma mulher morre, sabe? É uma falta de respeito, é um machismo estrutural, que a mulher nunca pode estar num cargo de destaque, porque o homem sempre tem que estar. A gente tem que quebrar isso mesmo. E aí a gente começa a orar e a falar também, né? Porque se a gente não fizer as nossas colocações, como é que a gente vai ser ouvida? Mais um comentário, Will? Tem que ir sim. Jussara. Sou de Nova Iguaçu e gostei do tema Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Tem mais uma aqui da Beatriz. Evangelista, pode explicar o que é a submissão da mulher segundo a Bíblia? Sou do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Submissão, a submissão da mulher para com o marido é quando os dois entendem que eles são uma só carne. Quando os dois entendem que eles são uma só carne, a compreensão dentro de um casamento, dentro de um só pensamento, dentro de uma só visão. Eu vou dar um exemplo meu e da minha esposa, né? Não estou aqui generalizando e falando que o nosso casamento é aquele casamento dos sonhos. Por quê? Porque teve criações diferentes, teve pais diferentes, né? Eu vim, né, minha mãe, ela teve, né, eu e mais 2 irmãos, né? Meu pai faleceu. Minha esposa já teve o pai e a mãe presente, entendeu? Então, tipo assim, quando eu e ela, a gente decidiu casar, a gente estava debaixo de uma visão. Visão essa de crescimento. Visão essa de romper todas as muralhas, todas as barreiras naquele momento, para poder a gente chegar ao nosso objetivo, que é ter hoje a nossa casa própria, que é ter os nossos bens, que é estar estruturado financeiramente. E quando eu entendo e eu vejo a submissão da minha esposa, é quando ela compreende as minhas dores. É quando ela compreende o meu cansaço. Quando ela entende que naquele momento eu estou triste ou estou feliz. Então, a mulher que é submissa ao homem, ela não tem que ser capacho do homem. Concordo plenamente. Entendeu? Pelo contrário, às vezes eu chego para minha esposa e falo, filha, não faz comida não. Eu sei que você está cansada. Mas só que eu vejo o amor de Deus tão grande na minha esposa, que às vezes quando eu saio para pregar com ela, a gente chega às vezes 1, 2 horas da manhã, tá ali o meu assessor Jota, que não deixa mentir, a gente sai, chega 2 horas da manhã em casa, e ela pergunta para mim, você tá com fome? Eu falei, filha, tô, mas vai dormir, porque você tem que trabalhar 4h30 da manhã. Ela, não, vou preparar aqui rapidinho um negócio para você e vou dormir. Então eu vejo o amor de Deus na minha esposa, eu vejo o carinho que ela tem por mim, e eu vejo o quão Deus foi bom na minha vida e o quanto eu tenho que fazer por ela. Porque eu creio que... Qual é o nome dela? Beatriz. Eu creio, Beatriz, que a submissão, ela está na compreensão. Compreender um ao outro. Quando o teu marido, ele entende a palavra amar o teu próximo como a ti mesmo, ele nunca vai querer desejar o mal para você, nem você para ele, porque ele vai entender que essa palavra, ela traz o amor de Cristo para a nossa vida. É por isso que eu digo que você não tem que viver pelaquilo que você vê. Você tem que viver pelaquilo que você estuda. Porque um casamento é um estudo. O casamento, ele é algo que você estuda 24 horas um outro. Para você entender o que ela gosta, o que ele gosta, o que ela não gosta. Entendeu? Então eu entendo
que o nosso casamento, ele é fruto de amor, compreensão, longanimidade, fidelidade e paz. Muito bom. Muito bom. Tem, Né? vamos para os últimos comentários agora, Sim. né, porque o programa já está no... Né? Mas vamos primeiramente para o comentário da Daniele, porque o próximo comentário é polêmico. Vamos lá. Pastora Daniele Teixeira. Estamos aqui para nos apoiar umas com as outras. Temos voz, sim, e a Bíblia nos prova isso. Claro, sim. Agora, Temos voz, vamos unir as nossas vozes. Mais um comentário. Polêmico, meu Deus. vamos lá. Carlos. Nem feminista, nem machista. O diálogo aparta qualquer guerra. Manda um abraço, sou de São Gonçalo, Mutombo. E ele continua aqui. Pastora, não sou machista, mas tem muita mulher prejudicando homens com falsas acusações. E a senhora diz que... O que a senhora diz para estas mulheres? Estou aqui, né? Como ele falou aqui, ele está aqui em São Gonçalo. Como é que é o nome? Carlos? Carlos. Oi, Carlos. Boa noite. Que bom que você está aí, né, participando. Agora, eu sou uma pessoa muito justa. Eu não sou machista, nem feminista. Eu sou justa. Por isso que quando a gente tem um acolhimento, quando nós fazemos um acolhimento, querido, eu ouço as duas partes. E quando eu tomo um posicionamento de auxiliar uma mulher, como nós fizemos há algum tempo aí, uma pessoa que estava em cárcere privado, nós entramos e conseguimos ajudá-la e nós fomos ameaçadas. Eu também fui ameaçada. Por quê? Eu vi que a situação realmente era desfavorável para essa mulher. Agora, realmente, tem algumas mulheres que fazem uso dessa prerrogativa para prejudicar o homem. E eu costumo ouvir os dois. Eu não tomo atitude, eu estou de pleno acordo com você. Nem machismo, nem feminismo. Justiça sempre. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é desse jeito que eu me posiciono e é desse jeito que a gente age. Primeiro a gente conversa com as duas partes. Porque não, em alguns casos, acontece realmente a mulher querendo prejudicar o homem, mas na grande maioria são mesmo as mulheres que sofrem a violência, infelizmente. Nossa sorte é que nós temos alguns homens que pensam como o Guilherme, graças a Deus, que fazem a diferença, né? E que nós podemos trazer para falar aqui no programa. E eu quero mandar um beijo para o meu marido Otávio de Jesus. Ontem a gente dividiu as tarefas, ele não tem o menor problema de fazer as tarefas da casa comigo, mesmo porque eu venho de uma maratona de eventos e participando de várias coisas e trabalhando, enfim. E ele viu, nós estávamos cansados ontem, e a gente dividiu as tarefas. Enquanto eu fazia alguma coisa, ele fazia outras, porque a gente teve que ainda ir para o aniversário e trabalhar à noite. Então, eu acho muito interessante quando o marido, ele participa dos afazeres. Porque, como você disse, não está sobrecarregando a mulher. E um casamento realmente é um eterno aprendizado, porque são duas pessoas, temperamento diferente, pensamento diferente. Gente, é tudo diferente, que se une numa só carne, e aí a gente tem que viver para sempre. Ai, caramba, isso é forte. Para sempre, irmão. Sangue de Jesus. É difícil. Irmãos, eu tenho um temperamento fortíssimo. Já sabe, né? Tenho temperamento forte. Ai, o William... Ó, o William concordando, gente. Pena que vocês não vêem o William. Ele dando ali, ó, joinha ali, dizendo que tem um temperamento forte. Acho que eu nem preciso falar. O meu marido, ele é caladão e às vezes dá conflito, porque eu falo pelos cotovelos e ele é quieto, pensa. Mas quando Deus está no negócio, tem que ficar tudo bem. Tem que ficar tudo bem. Não, é verdade. Tem que ficar tudo bem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Olha, gente, acabou. Temos um último comentário aqui, mas vamos dizer para os finalmente aqui. Ju Nunes aqui falando também, o último comentário aqui. Submissão não é posse.
Enquanto esse for o pensamento da maioria dos homens, as mulheres estarão em perigo. Ô Ju, eu quero que você venha participar do próximo programa. Você também gosta de uma polêmica e vamos fazer um barulho aqui, gente. Hoje eu tive conversando com algumas meninas e eu sempre brinco muito, mas eu sempre tenho alguma frase. Se não for para causar, eu nem saio de casa. Fala sério, programa por elas. Eu quero agradecer a participação aqui do nosso evangelista Guilherme Silva. Você vai participar a próxima vez com sua esposa. Amém. Porque eu quero que vocês contem testemunho, eu quero que ela fale como é que você trata ele. Quero que você fale como ela te trata. Enfim, a gente vai trocar figurinhas e você vai falar o que é submissão. Ela vai falar o que é submissa, porque isso é muito importante. Colocar, porque a gente fala sempre de submissão, mas na verdade vamos conceituar submissão na igreja. Vamos conceituar isso. E eu queria muito fazer uma roda de conversa. Meu horário já está estourado. Calma, Will. Eu queria muito fazer uma roda de conversa um dia desses. Tirar essa mesa, que doideira. Botar algumas cadeiras, trazer pastores, trazer mulheres. Enfim, para a gente conceituar o que é a submissão. Porque eu entendo a submissão de uma forma, você entende de outra, o outro entende de outra. E a gente precisa eu só preciso de um mediador, né? Porque eu não sou boa de mediação, não. Porque eu acabo entrando na discussão também. Não é na discussão, gente, no tema. E aí a gente vai ver algum mediador, vamos ver se tem como fazer isso, né? Porque é uma ideia para o próximo mês e nós estamos fazendo isso, Guilherme. Eu gostaria muito que você participasse comigo, eu quero te agradecer. Um beijo para a tua esposa e as considerações finais. Amém. Quero aqui mandar um beijo para minha esposa Flávia. Te amo, meu amor, obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui na TV, juntamente com a pastora Líbia Ferreira. Obrigado a todos aí que estão assistindo, tá bom? Breve nós vamos estar aqui, né, trazendo esse tema importante aí, sobre submissão. A palavra final que eu quero deixar aqui é que submissão é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo compreender outra palavra a não ser essa, porque se eu não quero mal para mim, eu não quero para o próximo. Então eu quero deixar aqui a dica, quero deixar aqui o recado. E eu quero também falar algo muito importante. Estudem. Antes de você casar, estude seu parceiro. Estude sua parceira, veja quem ele é, veja como trata sua mãe, veja como trata o seu pai, né? Para mim, estar casado com a minha esposa hoje foi um fator muito, muito rápido, assim, um lance agora que eu vou falar. Para mim, estar casado hoje com a minha esposa, pastora Líbia, o meu sogro, eu levei ela para sair de carro, eu cheguei por volta de umas 11h30, 11h40. E meu sogro chegou e falou para mim assim: Guilherme, depois eu quero conversar com você. E ali, para quem sabe ler um pingo é letra, então foi ali que eu entendi que a minha esposa, ela era de família. Foi ali que eu entendi a mulher que eu ia casar. Foi ali que eu entendi que aquela mulher que Deus estava me dando era um presente. E minha mãe também falou: filho, você vai casar com ela. E hoje, quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu lar, imagina, eu vejo aquilo tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado. Então, submissão é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Olha, Otávio de Jesus, meu marido, você hoje vai chegar em casa. Eu saio 8 horas da manhã, vou levar agora um residente para o centro de recuperação, devo chegar às 9h30. Adianta as coisas para mim, amor, por favor, tá bom? Desse jeito, saio 8 da manhã, vou chegar só Deus sabe que horas. Porque minha vida é muito intensa, a gente faz uma série de coisas e o William já está ali quase cortando meu pescoço. Tem um comentário, William? Não. Não pode falar rápido. Não mais, meu Deus, olha, gente. Eu preciso de conseguir 2 horas de programa agora. Antes sobrava tempo, agora está faltando. Ih, meu Deus. Nós vamos encerrar o programa por elas. Que Deus abençoe você, mulher. Que Deus as guarde sempre de todo mal e que o Senhor dê sabedoria a todos os homens. Que Deus os abençoe por elas até segunda-feira, se Deus quiser.